Bom, eu sei que eu prometi dar uma pausa nos projetos de Valve Horror aqui no canal, principalmente por ter trazido uma sequência de 3 vídeos relacionados a esse subgênero em um único mês. Mas eu também prometi que ia fazer um Redux de Monument Mythos há uns 2 anos atrás e até agora nada. Então meio que vocês já deviam ter plena noção de que eu não sou nem um pouquinho confiável. Considerando que eu tô um pouco ocupado com alguns outros projetos que eu tô trabalhando, essa semana acabei ficando mais enrolado do que eu deveria e acabei não preparando algo muito bem elaborado para essa semana. Como é esse o caso, então decidi dar uma olhadinha em alguns temas que vocês recomendaram, e assim eu dei de cara com um ARG chamado Found on the Tape. Encontrado na Fita é um daqueles projetos que hoje em dia não é mais tão lembrado, mas que ainda tem um espaço reservado nos corações de boa parte dos veteranos da internet. Principalmente aqueles que gostavam de passar horas lendo creepypastas ridículas que em meados de 2010 pareciam genuinamente assustadoras. E por falar nisso, é curioso observar que assim como o próprio Ben Drowned, o Found on the Tape também já foi confundido com uma simples creepypasta, apesar da situação dele ser um pouco diferente. Não que sequer exista um texto viral relacionado à história do ARG, mas sim porque muita gente teve conhecimento apenas do que foi publicado no canal de origem desse projeto, que além dos vídeos esquisitos, também conta com um dedinho da nossa queridíssima Source Engine. Mas eu vou explicar isso um pouco melhor mais pra frente. Então, sem perder muito mais tempo, bora logo começar. O canal em si foi criado sem nenhuma descrição ou qualquer informação relacionada ao seu motivo de existir. Tudo o que sabemos é que a sua atividade começou em 2011 com um vídeo chamado Clip94.mp4. Como deve ter ficado evidente, esse vídeo carrega o suco dos vídeos bizarros presentes no início do YouTube. Porém, ao contrário de pataquadas como o Obedece La Morsa, que são apenas colagens de clipes assustadores de outras obras, aqui a gente tem alguns clipes que não podem ser encontrados em nenhum outro lugar da internet. O que também era relativamente comum na época, já que existia muito dessa estética de coisas assustadoras sem contexto, onde boa parte do terror das coisas eram apenas imagens sem nenhuma explicação, onde deixava essa dúvida se aquilo era alguma mensagem escondida ou alguma outra coisa parecida. No vídeo a gente tem uma fita VHS sendo rebobinada, seguida por uma filmagem de algumas pessoas sendo fotografadas dentro de um elevador. Pelo que parece, a gente acompanha mais gravações desse mesmo grupo, onde a gente vê eles se deparando com um dito rosto posicionado em uma escadaria, como se fosse uma cabeça arrancada. Esse é praticamente o ponto alto do vídeo, considerando que os momentos finais não apresentam nada realmente coerente. E honestamente, é até difícil identificar alguma narrativa coesa em meio a esses clipes, principalmente porque não dá pra confirmar se eles foram feitos pela mesma pessoa, se representam as mesmas pessoas ou se foram filmadas na mesma situação. O que faz desse o primeiro caso de ARG, onde o primeiro vídeo é um beco sem saída. Incrível, né? Por sorte, a gente tem o segundo vídeo, chamado de Clip95.mp4, e ele é basicamente isso aí. Aqui já existem algumas coisas que começam a estabelecer algum tipo de história, ou ao menos a tentar. A gente começa com a cena de alguém parado na neve, o que é algo que já foi apresentado no vídeo anterior, o que prova que existe uma certa conexão entre os clipes. A gente tem também um cara sendo stalkeado sem perceber, e em seguida um relógio maluco com algumas letras e números. A gente tem também uma abominação da natureza sem olhos e braços, e por fim a gente tem um retorno àquele vídeo do cara sendo stalkeado.
Eu não tava brincando e nem exagerando quando eu disse que existe uma tentativa de contar uma história aqui. Afinal de contas, a gente tem a reprodução de um clipe do vídeo anterior e também a apresentação de uma criatura bizarra que, coincidentemente, também apresenta ausência de olhos, assim como a cabeça da escadaria que a gente viu anteriormente. Agora, o que realmente importa aqui é como esse vídeo aqui pode ajudar a gente a seguir em frente. Então, acontece que aquele relógio maluco, na realidade, se trata de uma roleta de código que destaca uma sequência alfanumérica que rapidamente foi decifrada pelo público na época. A sequência revela um código hexadecimal para um link de download. Isso dá acesso a um mapa de Half-Life 2. Infelizmente, a minha torradeira, que eu chamo de computador, não consegue suportar o OBS e o jogo trabalhando juntos. Então, meio que eu vou ser forçado a ter que usar a gravação de outros youtubers aqui, como no caso do Replicore, que particularmente são um pouco mais completas que outras gameplays avulso aí pela internet. Então, bora começar com o primeiro mapa. A ideia original é que ele fosse aberto no Half-Life 2 e que faria o jogador ficar preso no canto do mapa sem fazer muita coisa. Como o Replicore está usando o Gmod, o personagem dele pode se mover livremente, permitindo que ele tenha total acesso a essa sala totalmente abandonada. Não tem muito o que encontrar ou decifrar aqui, fora interagir com a única porta presente no ambiente, que por sinal resulta nisso. Tanto o mapa quanto os dois vídeos parecem ter alguma correlação, o que infelizmente também significa que esse mapa vai nos dar mais perguntas do que respostas. Porém, existe uma luz no fim desse túnel, já que 5 dias depois do segundo vídeo, o canal fez uma postagem. Ei você, qualquer fonte externa ou não referenciada pelo canal Found on the Tape não está associada conosco, incluindo qualquer conta no Twitter ou informação externa. Ironicamente, justo no final dessa mensagem, está presente uma sequência que também é um código hexadecimal. Traduzido, ele apresenta um endereço de e-mail que teoricamente se tornaria o principal ponto de contato entre os investigadores e o criador do canal, já que na época, ao enviar qualquer mensagem, o e-mail respondia automaticamente com a frase "Eu estou preso". O e-mail também contava com um link para o segundo mapa desse ARG, e dá para ver que ele é um pouco mais completo que o anterior, já que o jogador é obrigado a atravessar uma sequência de dutos de ar em um trajeto extremamente claustrofóbico. Também dá para notar que durante o caminho o jogador é assombrado por uma figura sem braços, enquanto ele foge do desabamento dos dutos atrás dele. O que significa que se tu perder tempo demais ou não conseguir encontrar o final do mapa, tu simplesmente morre. No vídeo que o Nightmind fez 10 anos atrás, meu Deus, faz muito tempo, ele aponta que é possível sim concluir um mapa se escondendo do desabamento e prosseguindo pelo duto até o fim do caminho, que nada mais é do que uma queda até uma tela branca. O curioso é que em outra postagem do canal, postado um tempo depois do que foi descoberto anteriormente, foi postado um código binário para o terceiro mapa, que começa com o jogador novamente preso dentro de uma galeria de dutos. Porém, além desse mapa aqui ser um pouco maior do que o anterior, ele também se mostra bem mais bizarro, já que a textura do ambiente começa a ficar mais escura, assim como corpos e esqueletos começam a se mostrar mais presentes. Na última sessão, em uma área alagada, o jogador começa a ser perseguido por uma criatura gigante com passos pesados. Ele se aproxima cada vez mais rápido até que ele alcança o jogador e o jogo fecha. Fora esses três, também existe um quarto mapa que foi enviado diretamente por e-mail dos investigadores que contataram o e-mail oficial do canal na época. E ele é bem interessante. Primeiro porque a gente pode ver um pouco da área externa dos dutos e também porque a gente pode perceber a presença da mesma sala do primeiro mapa, o que confirma que de fato todos esses mapas apresentam a mesma história, ao contrário de ser apenas cortes aleatórios. Porém, antes da gente entrar nesse mérito e tentar encontrar o sentido para isso tudo, a gente tem que primeiro assistir o terceiro e último vídeo do canal. E ele, bom, não é muito diferente dos outros.
Nele a gente pode ver finalmente algumas coisas que podem nos ajudar a encontrar algum sentido para toda essa aleatoriedade. E eu também queria aproveitar para dar um destaque especial para as constantes referências a túneis, já que em diversos momentos a gente pode ver a cena da pessoa responsável pela gravação adentrando um lugar que vai ficando cada vez mais claustrofóbico, e a gente tem também uma gravação retirada de um vídeo de 1977 chamada Projeto de Túneis, que no caso é essa animaçãozinha estranha que aparece em um certo momento. Dito isso, é quase como se o responsável pelas gravações tivesse encontrado alguma coisa no subterrâneo da cidade onde ele vive. Talvez essa coisa seja justamente o responsável por matar o pobre coitado da escadaria, e talvez até possa ser essa criatura sem braços que aparece constantemente, tanto nos clipes quanto no mapa. O que também colabora para essa possibilidade são justamente os títulos dos vídeos. O primeiro e o segundo são clipe 94 e 95, respectivamente, enquanto o último é 84, como se fosse o primeiro de uma ordem cronológica. Eu sei que dá até para considerar que talvez essas gravações foram feitas por uma espécie de serial killer que filma as vítimas e mostra o que ele fez com elas depois, já que, é algo praticamente comum e bem normal de se ver em obras por aí. Porém, é evidente que existe também alguma coisa sobrenatural nessa história toda, como por exemplo aquela criatura bizarra sem braços que aparece no jogo, e também o próprio jogo que apresenta o som dessa criatura gigante andando. É claro que também existe a possibilidade do jogo representar alguma coisa real de forma metafórica, enquanto os clipes realmente mostram a realidade entre aspas, mas como a gente não tem praticamente nada que possa confirmar isso tudo, a gente só pode ficar na suposição. O porquê dessas gravações serem feitas e o que elas querem dizer é uma história à parte, principalmente quando a gente considera qual a conexão delas com o mapa. Mas, por falar no mapa, a gente pode confirmar que eles representam justamente a exploração de um personagem misterioso por dentro de túneis encontrados. E também é curioso notar que em alguns momentos esses mapas também apresentam sinais de que outras pessoas estiveram ali anteriormente, o que faz a gente sem querer voltar de novo é foda. O que faz a gente sem querer retornar para a teoria de que essas gravações foram feitas por um serial killer, já que analisando muito bem os elementos, até que faz certo sentido. Os mapas representam justamente a tentativa da vítima em tentar fugir do cativeiro, passando por esses dutos praticamente infinitos e sendo forçado a atravessar essas salas abandonadas e áreas aparentemente alagadas. As fitas, por outro lado, mostram justamente o processo desse assassino em encontrar as vítimas dele e sequestrá-las. E apesar das próprias fitas não apresentarem muito sobre quais são as motivações dele, a gente pode considerar que o seu esconderijo é justamente desses túneis debaixo da cidade. O que, por outro lado, acaba não explicando nem um pouco sobre o que são essas criaturas apresentadas. No fim, mesmo se a gente parar para analisar com todo cuidado, não tem muito para onde ir, a gente acaba entrando em um beco sem saída narrativa. E isso acontece porque o Found on the Tape, infelizmente, é uma vítima daquilo que vocês mais detestam quando acontece, que é o criador desistir do projeto no meio do processo de criação. Dando uma pesquisadinha na internet só para ter certeza de que a história não foi terminada de alguma outra forma ou se existe alguma declaração do criador, eu acabei encontrando alguns relatos que até fazem certo sentido. Pelo que foi dito, o criador enviou um e-mail automático para todos os investigadores que estavam recebendo os mapas e lá ele pedia desculpa para o público dizendo que teria que parar o projeto porque as pessoas estavam decifrando os enigmas mais rápido do que ele conseguia criar coisas novas. O que infelizmente sugere que o criador não estava seguindo muito bem um planejamento para onde a história estava indo, e que muito provavelmente ele estava criando tudo de forma improvisada e em cima da hora, o que infelizmente é algo bastante comum, principalmente hoje em dia quando a gente olha alguns projetos aí que parece que não vão para lugar nenhum. Eu sei que muitos de vocês ficam simplesmente revoltados quando o ARG ou é simples demais ou ele termina na metade, mas como eu realmente gosto de todo o processo do ARG em si como um jogo e não como apenas um entretenimento, eu realmente acho interessante quando existe todo esse cuidado de tentar contar uma história de forma diferente, tipo trazendo essas fitas e depois um mapa, e meio que forçar o público a encontrar alguma coerência entre as duas coisas. Eu particularmente queria que o criador nunca tivesse enviado aquele e-mail pro público, isso se aquele e-mail realmente existiu, já que, pensa comigo, se ele tivesse simplesmente sumido e não continuado, a gente ia ficar até hoje matutando para encontrar algum sentido para essa história, e muito provavelmente ele seria encontrado um tempo depois, investigado novamente e deixado mais gente curiosa, e até hoje a gente teria pessoas se perguntando que caralho essa história toda queria contar. Ou
na verdade não, né? Porque considerando que esse foi um ARG que não foi muito conhecido na época, eu não posso esperar que ele fosse muito conhecido hoje em dia também. Então isso é muito mais eu viajando do que sequer dando um conselho genuíno para algum projeto futuro. Então, é praticamente isso. O vídeo foi esse. Bem simples, mas o que tu acha? O que tu acha que a história estava tentando contar? Existe algum outro detalhe que eu deixei passar? Alguma informação na internet que eu acabei esquecendo totalmente de colocar aqui? Comenta aí embaixo. Não fique acanhado não.